Um celeiro abandonado no interior do Texas. Uma herança inesperada de um tio que mal falava com a família. E uma descoberta que mudaria para sempre a vida de um aposentado de 72 anos. Harold Jenkins nunca imaginou que aquela manhã de outubro seria diferente de qualquer outra. Caminhando pela propriedade rural, herdada há 3 meses, ele planejava apenas catalogar os pertences antes de vender tudo. 50 acres de terra abandonada, cobertos de mato alto e estruturas deterioradas. Não parecia haver nada de valor ali. Mas quando forçou a porta enferrujada daquele celeiro meio escondido entre carvalhos centenários, Harold não fazia ideia de que estava prestes a fazer a descoberta automobilística do século. Sob uma lona empoeirada, coberto por décadas de abandono, estava um Shelby Cobra 427, de 1967. Não um Cobra qualquer, mas o protótipo número 001, o primeiro da série que mudou para sempre o mundo dos carros esportivos. O próprio Carroll Shelby havia dirigido aquele carro, tocado naquele volante, sentado naqueles bancos de couro, mas a verdadeira surpresa estava no envelope lacrado preso embaixo do parasol. Uma carta manuscrita datada de 1967, assinada pelo lendário Carroll Shelby em pessoa. Documentos que provavam que aquele veículo aparentemente abandonado era, na verdade, um dos carros mais valiosos do mundo. Um tesouro perdido por mais de 50 anos, escondido em Plena Vista, no interior do Texas. Quando os especialistas confirmaram a autenticidade, Harold mal conseguia acreditar nos números que ouvia. 15 milhões. 20 milhões. Talvez mais. Sua vida de aposentado simples havia acabado naquele exato momento. Mas por que o tio Ezra guardou esse segredo durante décadas? O que mais estava escondido naquela propriedade aparentemente sem valor? E como um mecânico do interior do Texas conseguiu colocar as mãos no protótipo pessoal do maior designer automobilístico da América? A descoberta de Harold Jenkins não foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre uma conspiração de silêncio que durou meio século. Um legado familiar enterrado sob camadas de tempo e poeira. Uma história que conecta um celeiro esquecido no Texas aos corredores da Ford Motor Company, dos anos dourados dos muscle cars americanos até os leilões mais exclusivos do mundo. Porque às vezes os maiores tesouros da história estão escondidos exatamente onde menos esperamos encontrá-los. E às vezes, uma simples caminhada por uma propriedade herdada pode revelar segredos que mudam não apenas uma vida, mas reescrevem os livros de história automobilística. Harold pensava que estava herdando 50 acres de terra abandonada. Na verdade, havia herdado um pedaço da lenda americana e uma fortuna que superaria seus sonhos mais selvagens. Harold Jenkins caminhava lentamente pela propriedade rural que havia herdado do seu tio Ezra há 3 meses. Aos 72 anos, o aposentado de Houston nunca havia imaginado que se tornaria dono de 50 acres no interior do Texas. O testamento chegou como uma surpresa, já que ele e o tio mal se falavam desde a juventude. A propriedade estava abandonada há décadas, coberta de mato alto e estruturas deterioradas. Harold decidiu vender tudo, mas primeiro precisava catalogar o que havia por lá. Enquanto explorava o terreno naquela manhã de outubro, ele notou um celeiro meio escondido atrás de um bosque de carvalhos centenários. O celeiro era maior do que parecia à distância, com paredes de madeira desgastada pelo tempo e um telhado parcialmente coberto por trepadeiras. Harold forçou a porta enferrujada, que rangeu alto antes de ceder. A luz do sol filtrava através de frestas nas tábuas, criando feixes dourados na penumbra empoeirada. O cheiro de madeira velha e feno mofado invadiu suas narinas. Conforme seus olhos se adaptaram à escuridão, ele distinguiu formas cobertas por lonas grossas dispostas pelo espaço. Ferramentas antigas penduradas nas paredes e caixotes empilhados sugeriam que o local não era visitado há muito tempo. Movido pela curiosidade, Harold se aproximou da maior das formas cobertas, localizada bem no centro do celeiro. A lona estava pesada de poeira e grudada em alguns pontos pela umidade. Ele puxou uma das pontas com cuidado, revelando gradualmente um para-choque cromado que brilhava mesmo sob a sujeira acumulada. Seu coração acelerou quando percebeu que estava olhando para um automóvel antigo. Com mais força, ele removeu completamente a lona,
fazendo uma nuvem de poeira dançar no ar. O que se revelou o deixou boquiaberto. Um Shelby Cobra 427, de 1967, aparentemente intacto. Harold não era um especialista em carros, mas sabia o suficiente para reconhecer algo especial quando via. A pintura azul metálica estava surpreendentemente bem preservada sob a sujeira, e as listras brancas características ainda eram visíveis. Os bancos de couro, embora ressecados, pareciam originais. O motor V8 sob o capô era imponente, mesmo coberto de teias de aranha. Harold caminhou ao redor do veículo em estado de choque, notando cada detalhe: as rodas de liga leve, os faróis redondos, a carroceria musculosa que definia a era dourada dos muscle cars americanos. Este não era apenas um carro antigo qualquer, era uma lenda automobilística. Intrigado, Harold decidiu dar uma olhada no interior do veículo. A porta do motorista abriu com um clique suave, surpreendentemente bem lubrificada para algo tão antigo. O interior exalava o aroma característico do couro vintage. No painel, chamou sua atenção um envelope amarelado preso embaixo do parasol. Com mãos trêmulas, ele o retirou e notou que estava lacrado. Gravado em letras elegantes na parte externa, estava escrito: para o futuro proprietário deste tesouro. Harold sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa enquanto segurava o envelope contra a luz que entrava pela porta do celeiro. Algo lhe dizia que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Com dedos trêmulos, Harold rompeu o lacre do envelope e retirou um documento dobrado junto com uma carta manuscrita. O papel era de alta qualidade, com uma textura que sugeria importância. A carta estava datada de 15 de junho de 1967 e assinada por Carroll Shelby, o lendário designer automobilístico. Harold leu as primeiras linhas em voz alta. Este, Cobra 427, é o protótipo número 001, o primeiro da série limitada que mudou o mundo dos carros esportivos. Suas pernas fraquejaram e ele teve que se apoiar no carro. A carta continuava explicando que aquele veículo específico havia sido usado pessoalmente por Shelby em demonstrações e testes, tornando-se uma peça única na história automobilística. O documento que acompanhava a carta era ainda mais impressionante. Um certificado de autenticidade original assinado pelo próprio Carroll Shelby e por executivos da Ford Motor Company. O papel tinha selos oficiais e um número de série que Harold conferiu no motor. Tudo conferia perfeitamente. Além disso, havia uma apólice de seguro de 1967 que listava o valor do carro como sendo de $25 mil, uma quantia astronômica para a época. Harold sabia que carros como esse hoje valiam milhões, mas um protótipo pessoal de Shelby? Era impossível calcular o valor. Suas mãos tremeram enquanto dobrava cuidadosamente os documentos. A carta revelava mais detalhes fascinantes sobre a história do veículo. Ezra Jenkins, o tio de Harold, havia sido um mecânico especializado que trabalhou na equipe de desenvolvimento da Shelby American nos anos 1960. Como reconhecimento por seus serviços excepcionais, Carroll Shelby havia presenteado Ezra com este protótipo quando a empresa se mudou para Detroit. O tio nunca havia mencionado isso para a família, guardando o segredo por mais de 50 anos. A carta incluía instruções específicas. O carro deveria ser mantido em sigilo até que chegasse a hora certa de revelar este tesouro ao mundo. Harold percebeu que essa hora havia finalmente chegado. Determinado a verificar a autenticidade de tudo, Harold tirou dezenas de fotos do carro e dos documentos com seu celular. Ele pesquisou online sobre Shelby Cobras e descobriu que realmente existiam rumores sobre protótipos perdidos, mas nenhum havia sido encontrado. Especialistas especulavam sobre o paradeiro do protótipo 001, considerando-o um santo grau para colecionadores. Harold contactou um avaliador de carros clássicos em Dallas, enviando as fotos por e-mail. A resposta chegou em menos de uma hora. Se isso for real, você está olhando para um dos carros mais valiosos do mundo. Preciso ver pessoalmente o mais rápido possível. O coração de Harold batia acelerado enquanto marcava o encontro para o dia seguinte. Naquela noite, Harold mal conseguiu dormir. Ele havia trancado o celeiro com um cadeado novo
e instalado algumas câmeras de segurança temporárias que comprou na cidade. A descoberta era grande demais para processar sozinho. Ele ligou para seu filho Mark, que morava em Austin, mas decidiu não contar tudo pelo telefone. "Venha me visitar no final de semana", disse apenas. "Tenho algo incrível para te mostrar." Harold passou horas pesquisando na internet sobre Carroll Shelby e os Cobras, aprendendo sobre a rivalidade com a Ferrari e como esses carros mudaram o cenário automobilístico mundial. Cada informação que encontrava aumentava sua certeza. Ele havia descoberto um tesouro automobilístico perdido. Na manhã seguinte, Thomas Barrett, um dos mais respeitados avaliadores de carros clássicos dos Estados Unidos, chegou à propriedade acompanhado de 2 especialistas. Harold os conduziu nervosamente até o celeiro, ainda mal acreditando na situação. Quando a porta se abriu e a luz revelou o Shelby Cobra, Thomas ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Em 40 anos avaliando carros, ele finalmente sussurrou: "Nunca vi nada parecido com isso." Os especialistas começaram uma inspeção minuciosa, verificando números de chassi, motor e cada componente. Eles fotografaram detalhes microscópicos e consultaram bases de dados em seus tablets. O ambiente estava tenso com expectativa. Após 3 horas de análise detalhada, Thomas se aproximou de Harold com uma expressão de incredulidade. "Sr. Jenkins, posso confirmar que este é genuinamente o protótipo 001 da Shelby Cobra 427. Todos os números conferem, a documentação é autêntica, e a assinatura de Carroll Shelby passou em nossos testes de análise grafológica." Harold sentiu as pernas fraquejarem novamente. Thomas continuou: "Este carro não é apenas raro, é único. Nunca houve outro igual, e nunca haverá. Estamos falando de uma peça de museu que redefiniu a indústria automobilística." Os outros especialistas confirmaram com acenos solenes, ainda fotografando detalhes do veículo. A conversa sobre o valor deixou Harold ainda mais atordoado. Thomas explicou que Shelby Cobras regulares da época estavam sendo vendidos por valores entre 2 e 5 milhões de dólares, dependendo da condição e procedência. "Mas este não é um Cobra regular", enfatizou. "Este é o protótipo pessoal de Carroll Shelby, com documentação completa e história verificável. Em um leilão especializado, facilmente alcançaria entre 15 e 20 milhões de dólares. Talvez mais." Harold teve que se sentar numa caixa velha, processando números que jamais imaginou associar à sua vida. A propriedade herdada do tio Ezra havia se transformado numa mina de ouro literal. Os especialistas recomendaram que Harold não movesse o carro do celeiro sem supervisão profissional. Eles sugeriram contratar uma empresa especializada em transporte de veículos históricos e encontrar um local seguro para armazenamento enquanto decidia o que fazer. Thomas ofereceu seus serviços para conectar Harold com leiloeiras de prestígio internacional como Barrett Jackson ou R.M. Sotheby's. "Este carro pertence a um museu ou a um colecionador extremamente sério", explicou Thomas. "Você tem uma responsabilidade histórica agora." Harold assentiu, compreendendo que sua vida havia mudado completamente naquele momento. Enquanto os especialistas partiam, Harold permaneceu sozinho no celeiro com sua descoberta extraordinária. Ele tocou suavemente o capô do Cobra, imaginando as mãos de Carroll Shelby no mesmo local décadas atrás. A ironia não passou despercebida. Ezra havia guardado este segredo a vida toda, talvez esperando o momento certo ou simplesmente protegendo algo que amava demais para vender. Harold decidiu que honraria a memória do tio, mas também sabia que um tesouro como esse merecia ser conhecido e preservado adequadamente. Ele tirou mais algumas fotos, trancou o celeiro novamente e caminhou de volta à casa, planejando como contar a descoberta para sua família. A vida de aposentado simples havia acabado. Uma nova aventura estava começando. 6 meses depois, Harold estava no pódio do leilão da R.M. Sotheby's em Monterey, Califórnia, observando multidões de colecionadores e jornalistas se aglomerarem ao redor de seu Shelby Cobra. O carro havia sido restaurado por especialistas da própria Shelby American, que ficaram emocionados ao trabalhar no protótipo perdido de seu fundador. Cada
parafuso foi cuidadosamente preservado ou substituído por peças originais de época. A documentação havia sido autenticada por múltiplas instituições, incluindo a Smithsonian Institution. O catálogo do leilão dedicou 8 páginas completas ao veículo, chamando-o de a descoberta automobilística do século. Harold usava seu melhor terno, ainda, incrédulo com a atenção mundial que sua descoberta havia recebido. A história do achado havia se espalhado pela mídia internacional. Revistas especializadas como Road and Track e Car and Driver publicaram artigos extensos sobre o protótipo perdido. O Discovery Channel havia filmado um documentário sobre a descoberta, com Harold como protagonista. Ele havia se tornado uma celebridade involuntária no mundo dos carros clássicos. Ofertas de compra privada chegaram antes mesmo do leilão, algumas alcançando 25 milhões de dólares. Mas Harold decidiu seguir o processo público. Este carro merece o reconhecimento mundial, ele explicou aos repórteres. Não é apenas sobre o dinheiro, é sobre honrar a história. Quando o leiloeiro começou a apresentação do lote principal, um silêncio respeitoso tomou conta do pavilhão. Senhoras e senhores, anunciou em voz solene, apresentamos o Shelby Cobra 427 protótipo 001, pessoalmente dirigido por Carroll Shelby, e considerado perdido por mais de 50 anos. Os lances começaram em 10 milhões de dólares e, rapidamente escalaram. Harold observava fascinado enquanto colecionadores do mundo inteiro competiam por sua descoberta. Um magnata japonês, um empresário alemão e um músico famoso de rock disputavam fervorosamente. A energia no ambiente era elétrica, com cada lance elevando a temperatura da multidão. Quando o martelo finalmente bateu, o preço final de 28 milhões e meio de dólares quebrou recordes mundiais para um carro americano em leilão. O comprador vencedor foi um colecionador suíço que prometeu exibir o carro em museus internacionais. Harold sentiu uma mistura de alegria e melancolia. Alegria pela quantia inimaginável e melancolia por se despedir do último presente de seu tio Ezra. Durante a entrevista pós-leilão, ele dedicou a venda à memória do tio e anunciou que parte dos recursos seria doada para um fundo educacional de mecânica automobilística. Ezra teria ficado orgulhoso, disse com os olhos marejados. Um ano depois, Harold estava na inauguração do Museu de Carros Clássicos Ezra Jenkins, que ele havia estabelecido na antiga propriedade no Texas. O celeiro onde encontrou o Cobra havia sido transformado numa exposição interativa sobre a história da Shelby American. O protótipo estava em exibição temporária, emprestado pelo novo proprietário suíço. Harold, agora aos 73 anos, tornou-se um palestrante procurado sobre descobertas automobilísticas e preservação histórica. Ele frequentemente contava sua história para visitantes, sempre terminando com a mesma reflexão. Às vezes os maiores tesouros estão escondidos bem na nossa frente, esperando o momento certo para serem descobertos. O legado de Ezra havia sido finalmente revelado, transformando a vida de Harold e enriquecendo a história automobilística mundial.